Olá! Neste vídeo, eu, Júlia, e meus colegas Isabela, Leonardo, Luiz, Luísa e Milena falaremos um pouco sobre a lesão do plexo braquial, para a disciplina de Traumato-Ortopedia 1, ministrada pelo professor Rafael Inácio Barbosa. Nossa apresentação será dividida nos seguintes tópicos: o que é o plexo braquial? Tipos de lesão, sinais e sintomas da lesão, como avaliar o paciente, consequências da lesão e os possíveis tratamentos. Para começarmos, vamos entender um pouco sobre o que é o plexo braquial. Ele pode ser dividido em 5 seções anatômicas, desde suas raízes até seus ramos terminais. Todos os nervos espinhais têm raiz anterior, que fornece fibras nervosas motoras, e raiz posterior, que fornecem fibras nervosas sensíveis. As raízes do plexo braquial são os ramos anteriores dos 4 nervos espinais cervicais inferiores, de C5 a C8, e do primeiro nervo espinhal torácico, T1, e formam um emaranhado nervoso que segue próximo à região da clavícula na maioria dos casos. Mas também existem algumas variações anatômicas que incluem ramos anteriores de C4 a C5, conhecidos como plexo braquial pré-fixado, e ramos anteriores de T2 a T1, também conhecidos como plexo braquial pós-fixado. A união destas raízes origina troncos e fascículos nervosos que dão origem aos principais nervos responsáveis pela inervação sensitiva e motora dos membros superiores, e, portanto, são responsáveis pelos movimentos e sensibilidade do braço, antebraço, mão, parte da parede torácica superior e parte das estruturas cervicais. As lesões traumáticas do plexo braquial em adultos são lesões devastadoras, que alteram a vida e ocorrem com frequência crescente. A grande maioria da causa dessas lesões são principalmente os acidentes automobilísticos e de motocicleta. Como o uso de motocicleta como meio de transporte ele vem aumentando bastante nos últimos anos, esse também é o motivo do aumento do número de lesões do plexo braquial. Essa lesão ela também pode ocorrer por quedas, por sustentação de carga pesada nos ombros, por agressões com objetos cortantes ou armas de fogo e também pode ocorrer junto com a fratura da clavícula. A maioria são lesões fechadas que envolvem a região supraclavicular. Lesões de alta velocidade que torcem violentamente a cabeça para longe do ombro, elas podem resultar em lesão nas raízes superiores do plexo braquial e com graus variados de lesão nas raízes inferiores. Então, lesões penetrantes de baixa energia ou lesões de alta energia que levam à amputação do braço, elas são incomuns. A lesão do plexo braquial, ela também pode ocorrer na criança no momento do parto. É uma condição conhecida como paralisia obstétrica. Então, dependendo do mecanismo da lesão, as raízes nervosas elas vão poder sofrer avulsão, estiramento ou ruptura. As lesões elas são classificadas com base na localização e em relação ao gânglio da raiz dorsal. Se essa lesão é pré-ganglionar, ela ocorre próxima ao gânglio da raiz dorsal. Já a lesão pós-ganglionar, ela ocorre distal ao gânglio da raiz dorsal. Agora, a fraqueza dos músculos inervados proximais, que são os romboides, eles vão sugerir uma lesão pré-ganglionar. Então, pode haver lesão do tronco superior, que é formado pela união das raízes de C5 e C6. Pode haver lesão do tronco médio, que é na raiz C7, ou do tronco inferior, onde estão as raízes C8 e T1. A popularidade de atividades de esportes radicais, bem como então o aumento do número de sobreviventes de acidentes automobilísticos, aumentou bastante o número de lesões do plexo braquial. E a maioria dessas lesões elas ocorrem em homens que estão na faixa dos 15 aos 25 anos. Os sinais e sintomas da lesão do plexo braquial dependerão do local, tipo e gravidade da lesão.
Lesão do tronco superior pode acarretar dificuldades para movimentar a região do ombro. Quando o tronco médio é afetado, pode haver dificuldade de movimento do cotovelo. O comprometimento do tronco inferior pode dificultar o movimento da mão. Quando ocorrem lesões dos três troncos, pode haver paralisia total do membro superior. Além de fraqueza muscular, a lesão do plexo braquial pode acarretar alterações de sensibilidade, dor, atrofias e encurtamentos musculares, rigidez nas articulações e deformidades musculoesqueléticas no membro afetado, podendo levar até mesmo a alterações posturais. Como avaliar o paciente? As informações sobre o mecanismo e o momento da lesão, bem como as lesões associadas e seu tratamento, devem ser obtidas. Um exame físico detalhado é imperativo. Os achados do exame inicial e subsequente são registrados em série para determinar se há melhora da função. O exame pode ser usado para verificar se a lesão é pré-ganglionar ou pós-ganglionar. O exame também pode identificar lesões medulares ou vasculares concomitantes. Lesões da medula espinhal coexistentes, incluindo lesão medular completa, síndrome de Brown-Séquard e síndrome da medula anterior, podem ocorrer em até 12% dos pacientes com lesões pré-ganglionares, e lesões vasculares coexistentes, incluindo lesões de vasos subclávios, axilares e braquiais, podem ocorrer em até 28% dos pacientes. Exame físico detalhado. Amplitude de movimento ativo e passivo do ombro, flexão, abdução, flexão, rotação, externa do cotovelo, extensão, pronação, supinação do antebraço e flexão, extensão do punho e dedos devem ser avaliados. Também deve ser realizado um exame sensorial, que deve incluir testes de diferentes modalidades, especialmente toque leve, em várias distribuições nervosas, especialmente as áreas sensoriais independentes para cada raiz nervosa. A presença ou ausência de sensibilidade à percussão na fossa supraclavicular ou infraclavicular é avaliada. A irradiação de choque elétrico para um dermátomo pode representar uma ruptura da raiz nervosa. A falta de sensibilidade à percussão sobre o plexo braquial indica uma avulsão. Um sinal de Tinel avançado distalmente aos nervos espinhal pode sugerir uma lesão em recuperação. Os reflexos dos membros inferiores são avaliados para descartar lesão medular concomitante. Pacientes com hiperreflexia de membros inferiores devem ser devidamente encaminhados para avaliação por um neurologista para descartar lesões no neurônio motor superior. Também podem ser solicitados exames de imagem como raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada e mielografia. Falando um pouco agora sobre as consequências da lesão. Primeiramente, se tem as diversas atividades do dia a dia que podem ficar comprometidas na lesão do plexo braquial, como, por exemplo, pentear o cabelo, beber água, alimentar-se, tomar banho, vestir-se, escrever, praticar esportes, entre outros. E isso ocorre devido principalmente à fraqueza muscular, à rigidez nas articulações e eventual dor. E isso pode afetar também a qualidade de vida do indivíduo com lesão de plexo braquial, podendo até mesmo limitar as atividades de lazer ou restringir seu desempenho no trabalho, gerando consequências emocionais, sociais e também econômicas. Essa lesão ela afeta fortemente o bem-estar psicológico e afeta negativamente a percepção da qualidade de vida. E além disso, o efeito das mudanças nos papéis da vida, desfiguração física e sensação de perda pós-lesão traumática são agravados por altas taxas de dor crônica, estresse pós-traumático e depressão. Referente às opções de tratamento para lesões do plexo braquial. Se for impossível fazer o reparo do nervo no primeiro momento, é feito o controle da dor, iniciando o processo de reabilitação e avaliando a lesão por meio de eletromiografia, tomomielografia ou ressonância magnética, e deve ser feito no pré-operatório, dando assim as evidências necessárias para o tipo de lesão. Nas lesões do plexo braquial do tipo feridas fechadas, o tratamento cirúrgico pode ser planejado após 3 a 6 meses, se não houver sinal de recuperação funcional, com o mesmo preparo pré-operatório. Se todos os achados pré-operatórios sugerirem possíveis lesões pré-ganglionares, a transferência nervosa é uma opção de tratamento operatório que precisa ser feito. Quanto ao tratamento não cirúrgico,
Pacientes que não passam por tratamento cirúrgico no momento ou logo após o trauma iniciam fisioterapia para que fortaleçam os músculos funcionais e mantenham a amplitude de movimento da extremidade superior para evitar rigidez. O edema crônico decorrente da ausência de movimento dos músculos do braço e da desnervação simpática reduz o tônus vascular e pode ser prevenido em bandagens elásticas. A dor é controlada com AINES e opioides no início e antiepiléticos posteriormente, quando ocorre a dor neuropática. Se não houver alívio da dor com medicamentos, o tratamento cirúrgico para destruir a transmissão do sinal deve ser levado em consideração. Quanto ao tratamento cirúrgico, ele vai depender do nível e do tipo de lesão, e pode ser necessário escolher entre quais movimentos serão preservados, dependendo da quantidade de unidades nervosas preservadas. A neurólise ou liberação do nervo do tecido nervoso. Por meio de uma investigação do potencial de ação do nervo, é possível decidir se deve ser feita a ressecação do mesmo, seguida de transferência nervosa. Os resultados são pouco claros sobre a efetividade isolada. O enxerto é uma outra opção. A extremidade superior saudável do nervo, sem lesão axial, é uma das condições para um bom resultado, dependendo também do comprimento e número de enxertos nervosos utilizados e da cicatriz encontrada no local, que pode levar a maior desnível entre as extremidades. Em caso de lesão nervosa maior, deve-se priorizar quais nervos serão enxertados, priorizando a flexão de cotovelo. Enxertos de nervo com menos de 10 centímetros apresentam melhores resultados funcionais, enquanto enxertados e invertidos ao mesmo tempo, o que minimizará a chance de perda de alguns ramos axiais. O uso da cola de fibrina recentemente reduziu a necessidade de pontos que tornavam a enxertia mais fácil e segura, auxiliando no objetivo de obter a melhor fixação das duas extremidades sem tensão. A neurotização é uma outra opção, que consiste em um processo de transferência de um nervo saudável para um lesionado, e pode ser intra- ou extraplexo. Suturar o nervo transferido próximo a unidades motoras parece estar melhorando os resultados finais do procedimento quando comparado a enxertos, e parecem influenciar a reinervação de músculos antagonistas. A artrodese é uma técnica mais conservadora, fixa e que permite menor capacidade de movimentação. Ela é utilizada em último caso. A transferência de tendão é uma outra opção e deve seguir alguns princípios de manutenção de força muscular e geralmente visa a estabilidade da articulação do ombro e tem inúmeras possibilidades de trocas entre os músculos do ombro, cintura escapular e braço. A transferência muscular gratuita ocorre em casos mais graves da lesão, quando não há sinal de recuperação após 9 ou 12 meses do tratamento conservador. Pode ser utilizados grandes músculos como o grande dorsal. E por fim, a reconstrução biônica é um tratamento moderno, utilizado em último caso quando não há resolução do caso com outras terapias e com o entendimento do paciente sobre irreversibilidade e necessidade de reaprender os movimentos. Essas foram as referências que nós utilizamos para realizar a pesquisa para esse vídeo, e todos são artigos recentes sobre o assunto. E assim, finalizo o vídeo. Agradeço a atenção, espero que tenham gostado. Muito obrigada!